Quando você pensa na palavra divórcio, que expressão facial você faria? Que sentimentos você tem? Tristeza, Abandono, normal, angústia, ansiedade? Então sim. achar que todo aquele tempo, todas aquelas memórias que a gente construiu não valeram a pena. Olá, meu nome é Fernanda Lee, eu sou mestre em educação e lead trainer em disciplina positiva. Olá, eu sou Mio Chiusi, eu sou master em programação neurolinguística, coach, hipnoterapeuta e educadora parental. Quão prejudicial você acha que a separação é para as crianças? Ou seja, será que você está casada só para manter as crianças felizes? Muitas mulheres dizem que sim, que estão casadas para manter as crianças felizes. Mas e A que você? preço? A que preço? O E o que preço da está sua dentro disso? felicidade, né? Que existem, vamos dizer, 4 estágios básicos para a separação ou divórcio, né? E o primeiro deles começa com as mães que já estão casadas, têm um casamento, têm filho e agora ela está em crise, o casamento está em crise. Normalmente essa mãe, quando ela acorda de manhã, ela já acorda triste, angustiada, né? Ela olha para aquele marido e ela tem vontade de ficar longe dele, que está olhando para essa relação e se perguntando: eu quero mesmo continuar dentro dessa relação? Muitas nesse momento buscam por ajuda, buscam por autoconhecimento e quando encontram dentro de si suas questões, conseguem inclusive resgatar essa relação. Outras, a partir de então, elas olham para essa relação e elas descobrem que aquele cara que ela conheceu já não é mais o mesmo. Porque afinal a gente se transforma o tempo todo, né? Quando chega o bebê, quando chega a criança na vida dessa família, esse casal se transforma. Né? E aí eles precisam se reconhecer. Se eles não conseguem se reconhecer, eles realmente acabam escolhendo aí o processo de separação. Interessante perceber que a hora que as crianças chegam, aquele detalhe, aquele defeito, aquela característica do outro, ele acaba ficando exacerbado, né? Assim, eu já não gostava que ele ficava assistindo televisão. Agora que o bebê chegou e eu preciso de ajuda, ele assistir televisão é pior ainda, né? Porque parece que está fazendo de propósito e eu me sinto invalidada. Então, vai crescendo aquela raiva e aquela angústia toda vez que ele faz alguma coisa que É. a incomoda. Além de fazer mal a você, fazer mal a ele, faz mal às crianças também. E as crianças viverem numa relação onde existem muitas brigas, muitas discussões, né? Ou até mesmo falta de amor, falta de afeto, né? O que você está ensinando para essa criança? E não existe resposta certa, né? Se é hora de me separar ou não. A resposta está dentro de cada um. E tem algumas perguntas que a gente pode se fazer que pode nos ajudar a nos guiar. E eu acho que uma das perguntas ouro, uma das perguntas chaves que você pode se fazer é: será que eu já fiz de tudo? De tudo mesmo. Já procurei terapia, já procurei aconselhamento, já procurei ajuda, porque daí quando você já fez de tudo mesmo, você é honesta com você mesmo e ainda você está insatisfeita, está dolorida, está se sentindo sozinha, porque você pode dormir na mesma cama, mas o sentimento Sozinha. de estar sozinha, é, é- ninguém compreende, só você. Né? Onde que está a minha responsabilidade dentro desse relacionamento? Né? Qual é a minha responsabilidade para esse relacionamento estar assim como está? Porque é muito fácil, é muito gostoso você passar a responsabilidade para o outro, é muito confortável, né? Você comentar que o seu relacionamento não está dando certo porque ele não contribui com a casa, mas o quanto você está abrindo espaço para esse homem na sua vida, né? O quanto de alguma forma você não virou o seu olhar para os seus filhos e esqueceu que você acima de mãe é mulher. E antes de ser mãe, você é mulher. Então, o quanto você também está se dedicando a esse homem? Porque são coisas diferentes. Daí passa para um segundo estágio, né? Dizer que ela já tentou de tudo, ou então passa por uma certa agressão física, emocional, verbal, psicológica, e fala: chega, e eu decidi me separar. Então aí você chama esse estágio de separadas recentemente.
É a mulher que acabou de se separar e que ela está vivendo um luto, né? O processo de separação, eu gosto de comparar ele com o processo de luto, porque a gente também perde, né? Você não perde a pessoa, ela não morreu, mas morreu seus sonhos, né? Morreu seus planos, morreu aquela projeção que você tinha na sua mente. Então você vive a morte de tudo isso, né? E quando você vive a morte de tudo isso, sim, a primeira coisa que você faz é a negação. Então você fala assim, não. Isso não está acontecendo. De repente, quando você se dá de frente e fala, não, de fato, eu vou me separar, eu acabei de me separar. Aí você sente raiva. Aí você sente muita raiva, você culpa esse homem, você culpa a si mesmo, você sente raiva de si, porque de repente você se dá conta de algumas coisas, e aí a raiva vem. Depois que a raiva vem, você fala, não, será que não dá certo mesmo? Será que se eu tentar? E você começa a negociar com os seus próprios pensamentos. E se eu tentar mais uma vez? Tanto que é muito comum nessa etapa a mulher querer voltar a essa relação. E Depois às que ela vezes passou até por essa... volta, né? Até Mesmo com uma volta. traição muito séria, até volta porque é familiar, né? É, O tá separado é uma incerteza que muitas mulheres não conseguem tolerar. E aí é. volta para o familiar, mesmo assim que é dolorido. Quando ela percebe que não tem jeito, aí bate a tristeza. Então é a quarta etapa do luto. É quando ela entra na tristeza, no choro, ela quer ficar na cama, ela já não acha que ela vai achar ninguém, ela já está se sentindo excluída, né, socialmente. E aí depois desse processo de tristeza que vem a aceitação, né? Então essas 5 etapas, elas acontecem dessa forma e o tempo todo. Nesse momento é importante você se conectar a um grupo que esteja passando pela mesma questão que você. Quando a gente encontra um grupo, a gente aprende a ser resiliente, né? Porque nesse grupo de outras mulheres que estão passando pelo mesmo estágio, mas em níveis diferentes, você começa a perceber o que é que elas fizeram, né? E se alguém conseguiu fazer, eu consigo também. Por isso que é É. importante a gente estar num grupo de pessoas que estão passando por coisas muito similares, talvez Sim. circunstâncias diferentes. E depois, o que acontece no terceiro nível, que é separadas em construção? É o momento onde ela precisa se construir novamente como mulher, ela precisa se enxergar como mulher, ela precisa como se ela precisasse se encaixar na sociedade agora com essa nova mulher que é ela, né? Com as experiências que ela adquiriu da relação anterior, né? E com a expectativa que ela mesma tem de construir uma nova relação. E aí ela começa a olhar mais para ela e também mais para o filho, né? Porque daí nesse momento é o momento dela olhar para essa criança e tomar cuidado para não colocar essa criança num lugar que não é dela, porque ela ainda tem aquele vazio do processo de separação e ela quer de alguma maneira trazer esse filho para esse vazio. E aí ela mistura tudo, a caixinha do homem, né, com a caixinha do filho. Daí tem um quarto nível, já superou, já se entendeu, já conseguiu aceitar, que eu acho que essa é a palavra-chave, aprendeu novas habilidades, aprendeu sobre si e agora está disposta a encontrar um novo parceiro. São as namoradas em ação, né? Eu chamo no módulo. Adoro, As namorada. mulheres que elas já estão namorando, né? Elas já encontraram esse parceiro, elas já olharam para o homem e falaram, ok, eu estou disposta a enfrentar uma relação novamente. E aí ela traz esse homem para dentro de casa. E aí nesse momento ela precisa ajustar esse relacionamento, apresentar este filho, integrar esta família, entender que este homem não é o pai da criança, né? Entender que papel que ele vai ter dentro dessa educação, entender que essa criança sim vai ter num primeiro momento uma negação, porque ela estava acostumada com outro cenário, né? Então é um momento também de ajuste, né? De ajuste dessa nova relação. Então é hora dela vivenciar uma nova relação e entender que desafios não vão sumir, desafios estarão sempre presentes. Ou seja, desconstruir aquela ideia de que o outro tem que me fazer feliz, que o outro me completa, né? O parceiro, ele tá lá para a gente viver a vida e conviver e cooperar, né? Mas ninguém é responsável pela sua felicidade, a não ser você Com mesmo. certeza. Você sabe, Com tem a certeza. história de uma amiga que ela se separou porque o cara não falava nada, nada, zero. E aquilo deixava ela tão incomodada. E ela decidiu se divorciar e encontrou um cara que, nossa, Fala muito. encheu esse potinho dela que ela estava querendo tanto, falava demais, ele conversava e tal. E aí outro dia eu encontrei com ela, ela falou assim, eu perguntei, como é que tá indo o relacionamento de vocês? Eu não aguento mais.
esse cara não para de falar. Então a gente tem que lembrar de que a gente tem que passar por um processo e em vez de procurar um namorado, né, tá a namorada em ação procurando aquela qualidade, é a gente procurar se entender primeiro, né. O que que é que Sim. eu estou buscando, que não é uma característica, mas é o que estado de emocional eu quero viver, que estado de vida eu quero viver, e ter algumas crenças que são parecidas, né, senão é muito fácil a gente pontuar a nossa ferida, o que que é que ele está fazendo que me incomoda ou não está fazendo, e compensar do outro lado, que também não é saudável. Você vai casar, olha quanto tempo você passa investindo no evento casamento, né? Você passa às vezes anos, né? Meses, você pensa em todos os detalhes, mas quanto tempo você passa investindo no relacionamento? Né, você serve, mulheres e casais, eu faço isso, a gente pode olhar no meu canal Filosofia Positiva Oficial e o da Michele. É @miochiusi, que é lá no Instagram. Agora, se você gostou do vídeo, coloca aqui seu comentário, seu agradecimento pelo que você escutou e gostou, ou se você tem alguma pergunta, a gente fica aqui disponível para responder a vocês.